a natureza, precisamos de mais, te ter sempre por perto na calma e santa paz. Nos morros e nos campos, no sol e no sereno, zelando por florestas, cuidando dos animais. Mulher e mãe de todos, o que será de nós se a força do inimigo calar a tua voz, que sai dos passarinhos, dos mares e dos rios, dos vales preguiçosos, dos velhos pantanais. Olá, tudo bem? No clipe anterior, a música de Sai Guarabira, Estrela Natureza, faz um interessante contraponto com as imagens. Essa música fala pra gente um pouco sobre a necessidade de valorizar o ambiente, de trazer o ambiente de volta ao nosso cotidiano. Nessa música, a importância da manutenção desse ambiente é o foco. Esse também é o foco da aula de hoje. Nós vamos falar sobre a conservação da natureza. Nós vamos conversar sobre a melhor maneira de manter esse ambiente, de forma complexa, ou seja, trazendo as questões sociais, econômicas, ecológicas envolvidas na manutenção desse ambiente. Em outras palavras, nós vamos tratar da sustentabilidade na manutenção dos ambientes naturais. A questão que se coloca é a seguinte: devemos conservar ou preservar os ambientes naturais? O discurso ambientalista atual vem trazendo esses dois termos como importantes na manutenção desses ambientes. Mas será que existem diferenças? Será que um termo representa uma coisa diferente do outro? Existem diferenças, sim. E essas diferenças estão relacionadas ao tipo de discurso inserido em cada um desses termos. Ou seja, qual é o cunho político, social, cultural, ecológico que se refere aos termos preservação e conservação. Ou seja, é preciso que recoloquemos agora o que significa preservar e o que significa conservar. Preservar significa manter um ambiente intocado, sem qualquer ação humana, imutável no tempo. Esse pensamento teve início no século passado, no começo do século passado, na criação de áreas de conservação ambiental. A intenção era tornar essas áreas exclusivas para a preservação ambiental, em que essas áreas não poderiam ser utilizadas por nenhuma forma de atuação humana. Esse movimento ganhou fôlego posteriormente com as primeiras publicações ambientalistas. Essas publicações vinculavam a atuação humana ao fim quase que inevitável do planeta. A solução seria, então, uma reformulação no modo de vida humano. Ou seja, a preservação propunha que o ser humano se afastasse da natureza de forma a mantê-la intocada, inutilizada. Algumas teorias filosóficas atuais colocam o ambientalismo também sob o ponto de vista da preservação. É o caso do holismo de Capra, da ecologia profunda e da teoria de Gaia, que vê o planeta como um ser vivo. Essas teorias fazem uma crítica ao antropocentrismo, pois para elas é ele o grande responsável pela degradação ambiental. Ou seja, o antropocentrismo colocou o homem como uma forma de vida superior às demais. E isso tem feito com que a natureza seja vista como um objeto para uso e utilização das populações humanas. O grande problema desse tipo de pensamento é que ele coloca o homem como o centro das atenções. Ou seja, a natureza não é vista como nada além do que utilidade para o homem. Nesse sentido, a teoria procura igualar o homem e todas as demais espécies. Mas é preciso que façamos uma ressalva. Será que realmente o homem é diferente dos outros animais? Será que o homem não possui especificidades próprias,
assim como os outros animais? Esse pensamento é perigoso pelo simples fato de que, colocando todos como uma mesma especificidade, nós podemos nos esquecer de nossas responsabilidades reais ambientais. Ou seja, o homem tem responsabilidades muito maiores do que qualquer outro animal. Ele é o responsável, o grande responsável pela degradação ambiental. Ou seja, se colocarmos todos numa mesma especificidade, corremos o risco de não nos considerarmos responsáveis ambientalmente por melhorar esse ambiente, por cuidar desse ambiente, por trazer uma nova forma de atuação humana sobre o ambiente. Se essa é uma questão inerente ao conceito do preservacionismo, é preciso que nós problematizemos essa questão para entendermos o que significa preservar. É nesse sentido que são feitas críticas em relação ao pensamento preservacionista. Com relação à questão econômica, as críticas também são contundentes. É preciso entender que o pensamento preservacionista, para alguns cientistas, pode causar o aumento da polaridade das desigualdades norte e sul. Ou seja, os países desenvolvidos, com mais capacidade econômica e mais possibilidades tecnológicas, com a diminuição da retirada de recursos ambientais, poderiam continuar produzindo de forma sustentável por um certo tempo. Os países em desenvolvimento, por sua vez, com menos possibilidades econômicas e tecnológicas de superar a não retirada dos recursos ambientais, ficariam empobrecidos, cada vez mais empobrecidos, por não poderem manter suas cadeias produtivas. Isso causaria uma situação cada vez mais polar para esses países. Mas a crítica mais contundente ao preservacionismo se refere à sua impossibilidade real. Será possível que poderíamos mesmo não retirar mais nenhum recurso do ambiente e continuar mantendo o atual modo de vida humano? Os críticos colocam que não, principalmente porque o preservacionismo não propõe nenhuma nova forma de atuação sobre o ambiente. Ele apenas propõe que o ser humano se isente de retirar recursos e de utilizar o ambiente para a sua atuação humana. Enquanto uns defendem a intocabilidade do ambiente, outros defendem que o ambiente deve ser sim utilizado pelo homem, mas de forma racional, visando sua manutenção para as gerações atuais e as gerações futuras. Esse é o cunho do pensamento de conservação. Ou seja, a conservação propõe que os recursos naturais sejam utilizados de forma racional, mas de forma minimizada. Propõe também que os resíduos sejam diminuídos e que sejam utilizados para outros produtos produzidos pelo homem. A defesa é por uma diminuição dos desperdícios. Por essas características, as teorias conservacionistas se assemelham muito às atuais teorias sobre sustentabilidade. Embora muitos acreditem que a teoria conservacionista tem mais aplicabilidade que a preservação, essas teorias também recebem críticas. Uma dessas críticas é referente à possibilidade de que esse pensamento, muitas vezes, se torne muito reducionista. Isso porque ele coloca apenas na questão da irracionalidade humana na utilização dos recursos a única responsável pela degradação ambiental. Isso é realmente um problema, porque nós sabemos que a degradação ambiental é um resultado de múltiplos fatores, tanto políticos, como sociais, como econômicos, como ecológicos. Aliás, a própria manutenção do sistema capitalista e suas externalidades, ou seja, os processos negativos que causam no ambiente, são e representam uma manutenção da degradação ambiental da forma como se apresenta. Outra crítica importante feita ao pensamento conservacionista é com relação ao papel das novas tecnologias. Muitas vezes, para esse tipo de pensamento, as novas tecnologias poderiam suprir e diminuir a degradação ambiental. Ou seja, através da inserção de novas técnicas, de novos procedimentos, de novos conhecimentos científicos, a degradação poderia ser diminuída. O fato
é que novas tecnologias podem apenas deslocar a degradação para outros pontos da cadeia de produção, o que não acabaria ou não diminuiria a degradação ambiental. Na verdade, as novas tecnologias não podem suprir a perda de recursos. Elas podem favorecer a utilização de novos recursos, o que diminuiria a pressão sobre os recursos já utilizados, mas isso não acarretaria em melhoria na qualidade ambiental. Aliás, o tipo de enfoque que é dado ao pensamento conservacionista ainda pode defender que o capitalismo continue como sendo a ordem econômica mundial. Para muitos, o capitalismo é o principal responsável pela degradação ambiental. Então, continuar no modelo capitalista seria uma forma de continuar a degradar o ambiente. Porém, a principal crítica feita ao pensamento conservacionista é referente à forma como ele vê a natureza. Para muitos, o conservacionismo vê a natureza apenas como um recurso a ser utilizado pela população humana. Isso nos traz de novo a ideia de que a natureza deve ser vista muito além do que apenas um recurso. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora, sobre a natureza como um recurso. Nada no nosso modo de vida atual subsiste sem a utilização dos recursos naturais. Necessitamos de recursos para nos alimentarmos, para nos vestirmos. Necessitamos da água para a maioria das nossas atividades diárias, para a produção de energia, entre outras coisas. Necessitamos de madeira, de minerais para a produção de materiais. Necessitamos de muitos recursos advindos da natureza. Com relação à energia, o caso é ainda um pouco mais complexo. A energia para nós é produzida através da água ou do petróleo, entre outros. Sobre o caso específico do petróleo, vejamos o texto a seguir. A importância do petróleo como recurso natural acompanha o desenvolvimento da população no planeta. Ele está presente em revoluções como a industrial, a automotiva e, consequentemente, a construção de estradas. A grande engrenagem em que gira a tecnologia depende muito do petróleo. Ele é a força motriz que faz com que as barreiras da distância e tempo sejam superadas. É certo, portanto, que os recursos naturais devem ser entendidos de forma complexa. É certo também que não devemos considerar a natureza apenas por sua questão utilitarista. Mas é preciso que entendamos que a escassez desses recursos causará enormes problemas à nossa sociedade. Afinal, será possível imaginar a vida sem os recursos ambientais? Já temos notícias de localidades que enfrentam problemas de escassez de recursos. É o caso do problema da água no Oriente Médio. A escassez da água provoca situações de desigualdade entre os países, uma vez que os países que não a possuem são submetidos aos países que a possuem. O desmatamento também pode ser entendido com relação à escassez de recursos. Afinal, países que possuem esse recurso material devastam e vendem essa madeira a outros países que já a degradaram e que agora muitas vezes até fazem ações de reflorestamento das suas áreas locais. A questão é complexa e a escassez de recursos se reflete em vários âmbitos. É o caso do âmbito econômico. O petróleo, mais uma vez, é um bom exemplo. Vejamos este caso. O custo de uso de recursos naturais não renováveis será tanto mais alto quanto maior forem a sua escassez e a sua necessidade. Um bom exemplo é o petróleo. A partir do momento em que vários países de economia capitalista dependiam da energia gerada por este combustível fóssil, a escassez foi diagnosticada e seu custo tornou-se alto. Embora a escassez de recursos seja muitas vezes vista sob o ponto de vista global, são as populações locais que mais sofrem com a retirada dos recursos ambientais. Isso porque elas ficam empobrecidas em seu modo de vida local, ou seja, os recursos que antes faziam parte do seu modo de vida agora foram retirados e essas populações não encontram formas de se readaptarem a esse ambiente. É por isso que as propostas atuais propõem uma nova forma de ver e de olhar o modo de vida humano. A sustentabilidade é justamente isso.
Ela reformula e tenta buscar novos padrões para o nosso modo de vida, para a nossa forma de entender a vida. A proposta é por uma utilização racional dos recursos, ao mesmo tempo em que as potencialidades locais, as culturas regionais, sejam valorizadas. A preocupação, então, é contabilizar o real preço desses recursos para a nossa sociedade, não só por sua função utilitarista, mas também na manutenção de uma harmonia ambiental em que todos os seres sejam privilegiados. Vamos assistir agora ao Ação Correta. Um dos ecossistemas mais antigos do mundo, a floresta com araucária é uma das formações do bioma Mata Atlântica. Típica da região sul do Brasil, ela é facilmente identificada pelo pinheiro brasileiro, também conhecido como pinheiro do Paraná. Mas esta floresta hoje é motivo de preocupação. Resta um pouco menos de 3% da cobertura original. A partir de agora, você vai conhecer dois grupos que fazem ações corretas distintas, mas que têm os mesmos objetivos: defender, resgatar e preservar este ecossistema. Tomar café no final da tarde, aprender e trocar experiências. É isto que faz este grupo de estudantes da Universidade Federal do Paraná no Café com Araucária, um encontro semanal do projeto Pro Araucária criado em 2005. Eles discutem a situação e a conservação das espécies da floresta com a esperança de encontrar alternativas para salvá-las. O primeiro passo é porque está acabando, então a gente quase não tem mais, é uma vegetação, um tipo de vegetação restrito à região sul do país, então acabou aqui, acabou no planeta, não tem mais em lugar nenhum. Através desse café consegue disseminar informações sobre floresta com araucária, que embora esteja aqui do nosso lado, né, muitas vezes é desconhecida para a gente, né? O grupo, que começou com 10 e hoje está com 50 participantes, amplia a cada café o conhecimento sobre a floresta. O tema desta vez é a importância de uma das principais espécies, a araucária. Preservar esse tipo de árvore porque é uma árvore marcadora da fisionomia das florestas do sul. É um vegetal muito velho, do tempo dos dinossauros, e que está caminhando para a extinção. Já se perderam, através da erosão genética, com desmatamento desde 1940, vários genes. Mas mesmo assim, ainda é possível trabalhar com a espécie e conseguir ganhos maiores. Da teoria para a prática, o professor Flávio Zanetti, da Universidade Federal do Paraná, estuda há mais de 20 anos o pinheiro do Paraná e desde 2003 entra em ação ajudando na reprodução das espécies. Com o apoio da Companhia de Energia Elétrica do Estado, começou a subir nas árvores para fazer ele mesmo a polinização. O processo de polinização e de fecundação, né, com a utilização desses equipamentos da Copel, né, que eles gentilmente nos cedem, porque acreditam nessa pesquisa, nos cedem um equipamento. Isso nos permite que a gente estude in situ, estude no local, sem ter que colher, sem ter que usar binóculos. Nós chegamos no local, nas flores mesmo, a 18, 20 metros de altura, e ali nós podemos observar a evolução da reprodução da araucária, que é um fator ainda muito desconhecido, pela importância que a araucária tem. Com a fita são identificados onde estão os botões. Em seguida, cada um é isolado com um plástico. Assim, quando o pólen for liberado pelo macho, tudo vai ficar retido na embalagem, sem o risco de ser fecundado pela fêmea. Em 30 dias de isolamento, quando a flor feminina já está pronta, recebe o pólen trazido de outra região. Nesse processo, o homem faz de forma dirigida o que o vento faz de forma aleatória. E fica assim garantida novas combinações genéticas. Assim fica garantida a reprodução de exemplares mais fortes e resistentes pelo estado, que seriam impossíveis pela distância entre as espécies gerada pela destruição da floresta. Além disso, com a polinização dirigida, a pinha pode produzir mais pinhões do que o normal, cerca de 180 a 220 cada uma, o que, segundo o professor, significa renda para quem cultiva. Mas muitas pessoas nos procuram desejando plantar essas sementes. E isto é fundamental, porque vai reverter a situação atual. Hoje, ninguém quer plantar araucária, porque depois não pode cortar, porque vai levar muitos anos para colher, enquanto que com a nova metodologia, mesmo que seja para produzir pinhões, existe um interesse muito grande da população de voltar a plantar araucárias.
A sustentabilidade também é o foco de discussão quando tratamos do gerenciamento sustentável dos ecossistemas. A questão está em discutir se essas áreas devem ser tratadas sob o ponto de vista da preservação ou da sustentabilidade. Ou seja, as populações locais devem ser retiradas ou não de seu ambiente natural. O início do processo de criação de áreas de preservação defendia a retirada total das populações que viviam nessas regiões. Com o tempo, foi-se percebendo que a retirada dessas populações causaria novos problemas, porque onde elas seriam inseridas? De que forma elas sobreviveriam num ambiente completamente novo? Por isso, a sustentabilidade deu um novo processo a essa formação de áreas de proteção ambiental. Ou seja, ela trouxe a necessidade de incorporar essas populações locais no processo de sustentabilidade, no processo de defesa daquele ambiente. Para isso, as populações locais precisam ser instrumentalizadas de uma certa forma e precisam também ser valorizadas com relação aos seus conhecimentos locais. E é isso que propõe a sustentabilidade. Ela propõe que, com essa inserção das comunidades, se tenha um novo olhar sobre a natureza. A natureza, então, seja vista como um patrimônio. É nesse sentido que o ambientalismo propõe muito mais do que a conservação dos recursos naturais. O ambientalismo propõe uma luta pela democracia, uma luta pela equidade social, uma luta pela liberdade, pela participação ativa de todos os envolvidos. A participação, aliás, é uma forma eficiente de trazer a esses sujeitos a condição de empoderamento, de conhecimento, de reconhecimento sobre o ambiente. Nessa situação, tanto os saberes tradicionais daquela população, como os novos saberes, os saberes modernos, os saberes tecnológicos, são incorporados à atuação ambiental. Essa é uma forma de tratar uma nova racionalidade ambiental, criada sobre novos patamares civilizatórios. E é nesse sentido que, de forma individual e coletiva, com a busca por novos conhecimentos, conhecimentos contextualizados, vamos criando uma nova harmonia do homem com o ambiente. Vamos repensar agora um pouco dos temas dessa aula, discutindo o seguinte texto. O consumo descontrolado no mundo desenvolvido erodiu os recursos renováveis, poluiu o ambiente global e se curvou à necessidade de exibir o que se tem, em vez de atender às necessidades legítimas da vida. Enquanto as imensas gerações de consumidores precisam consumir menos, para mais de 1 bilhão de pessoas, consumir mais é uma questão de vida ou morte e um direito básico, o direito de libertar-se da carência. Nesse texto, de uma forma geral, compreendemos a necessidade de socializar os direitos a todos os seres do planeta, de forma a criar uma harmonia ambiental. A dica de estudo de hoje é o livro O Mito Moderno da Natureza Intocada, de Antônio Carlos Diegues. Então, até mais e bons estudos!